Última hora, hoje estamos tendo a honra de ser recebido aqui por esse prefeito que está fazendo uma revolução em Itaguaí, prefeito Rubão, que vai falar um pouco para a gente sobre a sua trajetória, o que te motivou a entrar na política. Você que era um doutor na área de odontologia, reconhecido, tem sua independência financeira e resolveu se doar à política aqui da região. Fala um pouco para a gente o que te motivou a entrar na política e essa carreira meteórica sua. Quero primeiro agradecer a Última Hora pela oportunidade da gente estar falando com todo o estado do Rio de Janeiro. A gente que assumiu para vereador há 8 anos atrás, nosso primeiro mandato, e Deus abençoou ali, a gente no primeiro dia de vereador viramos presidente da Câmara, com 3 anos e meio de vereador e presidente da Câmara, assumi interinamente a prefeitura de Itaguaí, com a cassação do prefeito da época e o vice-prefeito por improbidade administrativa. Então, assim, em 4 anos eu consegui fazer literalmente meteórico, mas isso é Deus na Foi nossa vida. reeleito, então, presidente da Câmara. Não, eu fui reeleito presidente da Câmara e assumi interinamente a prefeitura de Itaguaí durante 5 meses. E aí a gente logo veio candidato pela primeira vez a prefeito, e aí o povo de Itaguaí escolheu a gente para ser prefeito de Itaguaí, e estamos aí até hoje, nesses 4 anos aí, defendendo essa cidade que a gente ama e que a gente escolheu, não só para viver, né, porque eu sou daqui, mas para continuar a minha vida e criar minha filha nessa cidade. E pelo que a gente pouco conhece, continua aquela simplicidade de sempre, né? E já que você tocou nesse ponto dos 5 meses que você assumiu como prefeito interino, a gente abre, coloca Rubão lá no Google, a imprensa só bate nisso, na questão da sua elegibilidade. Qual você tem para falar, para esclarecer o povo que quer votar no Rubão novamente? Na verdade, a gente sabe como é que funciona, né? Na verdade, são matérias que são postas, né, por decisões. Acaba que a oposição ela tenta impor isso à imprensa, a imprensa que não é da cidade, ela acaba falando sobre isso. A gente sabe, nossos advogados entendem isso, nós pegamos jurisprudências sobre isso. Nós temos jurisprudência não só no STF, mas no TSE, como estamos no TRE, sobre essa questão da elegibilidade. Nós que fomos prefeito interino durante 5 meses, tanto que eu fui prefeito interino e continuei presidente da Câmara durante esse período, porque tinham ações judiciais do ex-prefeito para retornar naquele momento. Isso já está julgado e tramitado. Em outubro do ano passado, o STF votou uma ação de Cachoeira dos Índios, a qual foi por unanimidade reconhecido pelos ministros do STF, a qual deu direito, na época, o presidente da Câmara também assumiu interinamente, e depois veio a reeleição, e aí o STF entendeu que isso foi um mandato tampão, que não contou como eleição, porque a Constituição é muito clara, ela diz em reeleição. A palavra reeleição, para você ser reeleito, você precisa ser eleito. Eu fui eleita vereador e não fui eleita prefeito. Eu só assumi interinamente porque a justiça determina, a lei municipal ela determina que quando o prefeito e o vice não pode ser prefeito, quem assume interinamente até uma nova eleição é o presidente da Câmara. Então isso deixa bem claro que nós não fomos eleitos a prefeito naquele momento. Em sim, estivemos interinamente como substituto legal, até porque quando eu viro substituto, eu não posso, por exemplo, ser candidato a vereador. A lei não me permite ser prefeito interino e vir candidato a vereador. Só me sobrou ser candidato a prefeito. E aí nós fomos candidato ali, nós ganhamos o primeiro mandato e agora vamos ganhar o segundo mandato com a lei do nosso lado. Agora o colegiado do TRE ele vai ser julgado e a gente tem certeza, devido até o último julgamento no TRE foi o de Itatiaia, a qual deu por unanimidade direito ao prefeito da época se manter no cargo. Então a gente tem certeza que o nosso caso já está resolvido por causa das jurisprudências que já tem de outros lugares.
E essa decisão da juíza, ela deixa algumas brechas para isso, né? Na verdade, a juíza, a decisão dela foi bem clara, a qual ela diz na decisão dela que ela é juíza local da cidade, que isso só quem pode determinar é o colegiado. Então, ela, na própria decisão dela, ela não proíbe o nosso fundo eleitoral, não proíbe o nosso tempo de televisão, não proíbe a nossa candidatura, porque ela reconhece que tem uma ação no STF em julgamento, então ela reconhece que sabe que existe a possibilidade de ser reformado no TRE a decisão dela. Então ela só indefere por ela ser uma juíza de primeira instância, a qual ali estão pedindo a questão do terceiro mandato, que não existe porque eu não fui eleito. Mas ela acaba indeferindo. Mas E tem repercussão geral, essa decisão lá do STF? Repercussão geral é quando um julgamento ele vale para todo o país, né? sim, na verdade é esse de Cachoeira dos Índios que está em repercussão geral. Inclusive foi esse que foi votado em outubro do ano passado. Ele foi votado a liminar que o prefeito na época pediu para se permanecer no cargo e permaneceu até hoje. E foi votado pelo colegiado do STF e o colegiado deu por unanimidade favorável ao prefeito de lá. Muito bom, então, que a justiça aí decida no colegiado e a campanha continua. Falando nisso, saiu algumas pesquisas e Vossa Excelência vai estar em primeiro lugar na pesquisa, é isso? Na verdade a gente acompanhou, viu, ontem essa questão da pesquisa, ficamos muito felizes, é o trabalho que nós temos. A gente sempre fala isso, que quanto mais trabalho nós temos, menos politicagem se precisa. E isso é o reconhecimento da população de Itaguaí em ver a mudança, ver a diferença na cidade nesses 4 anos. Então a gente está muito feliz aí com essa pesquisa e sabendo, né, que a oposição o tempo inteiro fala Rubão não é candidato, que é o único jeito de tentar parar Rubão na urna, estão com medo. Eu brinco que parece até o futebol. A oposição está tentando ganhar no tapetão, mas não vai ganhar não, porque a justiça tem jurisprudência, a jurisprudência é nossa. Mas parece também que todos os outros candidatos também estão com problema na justiça eleitoral, né? A maioria deles parece que teve impugnações, teve. Eu não sei o que aqui tem muito candidato, né? Na verdade, alguns candidatos aqui, eles têm problemas eleitorais que estão sendo julgados aí. É aquilo que eu falo, é o direito de cada um, todos têm o seu direito. A gente pode defender o nosso, porque a nossa jurisprudência nós já temos de vários lugares, e a gente pode falar da repercussão geral, podemos falar do caso de Tatiaia, podemos falar do caso do Alckmin, como quando era vice-governador do estado de São Paulo. Então, assim, nós temos inúmeras jurisprudência que dão o meu caso como prefeito interino e não como terceiro mandato de prefeito. Ótimo. Agora então vamos começar a falar das questões da cidade em si. Um problema muito grande é o das concessões. Como é que foi essas concessões aqui da água? Como é que está esse serviço público aqui? O que o prefeito tem feito para melhorar essa situação? Cara, esse problema das concessões é crônico, né? É um problema principalmente do governo do estado. Isso a gente sempre tem problema quando a concessão não é feita pelo município. Primeiro, porque não conhecem a realidade do município. Eles vão lá, ou no estado, ou no governo federal, fazem uma concessão sem conhecer a verdadeira história da cidade, marcam audiências públicas que não dão poder para a gente fazer nada, a gente acaba ficando de bucha na história. Isso é um grande problema, inclusive na concessão, por exemplo, da água. Eu entrei na justiça para tentar tirar a cidade dessa concessão, mas não conseguimos, porque foi uma concessão feita pelo governo passado, a qual o ex-prefeito da cidade, a sua empresa pessoal, prestava serviço para a SEDAI, ele tinha um conflito de interesse, mas mesmo assim ninguém viu isso. Então, assim, são coisas que é bem complicado. Por exemplo, a concessão da água, a Rio Mais que ganhou o terceiro lote, é uma empresa que é muito ruim. Eu achava que a SEDAI era ruim, mas depois que eu conheci a Rio Mais, eu pensei que eu nunca falaria isso na minha vida, mas eu sinto até saudade da SEDAI, porque era menos pior. A gente acha que tá ruim, mas consegue ficar pior ainda. E a gente vive esse refém, como é, por exemplo, hoje a concessão da CCR, a Rio Santos e o Arco
Arco Metropolitano, que são duas pistas principais da região da Costa Verde e da Baixada Fluminense. Essas duas foram feitas concessões recentemente, e as duas pistas com péssimas condições ainda, escuras, cheias de buraco, mas que já aumentaram o seu pedágio algumas vezes. E a gente não consegue entender porque nós não conseguimos andar dentro da nossa própria cidade. Por exemplo, Itaguaí, se eu for o morador nosso do Itimirim, para ele poder, por exemplo, ir no posto de saúde, que é de Coroa Grande, que é do lado, ele tem que pagar um pedágio para ir e um pedágio para voltar, simplesmente para ir no posto de saúde, para ir no mercado. Então isso é um absurdo da concessão. Nós já fizemos audiência pública na Câmara de Deputados e é um desrespeito total. A Câmara de Deputados fez uma audiência, a Comissão de Transporte da Câmara de Deputados fez uma audiência pública da CCR, e a CCR mandou um representante de comunicação por videoconferência. Não teve nenhum respeito de mandar um diretor para lá explicar a gente pessoalmente, para tentar resolver o problema. Então, assim, há uma falta de respeito nas concessões muito grande, que acaba que quem prejudica é o morador da cidade de Itaguaí. E as agências reguladoras, o que elas dizem sobre isso? Tanto no caso da água, como no caso das concessões da CCR? Cara, sinceridade, eu acho que nem existe agência reguladora. Para mim, isso aí é tudo fake news, porque eles não trabalham, eles não fazem nada, é um bando de vagabundo, com todo o respeito que eu tenho. Porque, assim, o nome diz, agência reguladora, para tu regular. Os caras nunca vêm aqui para ver. Você notifica o cara copia e cola a resposta da agência. Chega a ser ridícula as respostas que eles dão. Assim, eu tenho vergonha de falar com essas agências reguladoras, porque eles sim, parece que são despachante das empresas, é despachante da CCR, é despachante da Rio Mais, porque copia e cola. Você notifica, eles vão lá, notifica a empresa dá uma resposta para eles copiam e colam a resposta para a gente. A resposta a gente sabe, a gente quer a solução. A gente quer a solução da CCR para o morador que não consegue ir no mercado, a gente quer a solução da Rio Mais, que não dá água para o morador, a gente quer a solução de todas as concessionárias que entram, o transporte público, a todas aquelas que entram que não fazem o que deveriam fazer, que é entregar o serviço, eu não vou dizer nem de qualidade, mas que pelo menos entregue algum serviço, porque nem isso está sendo entregue. Então vamos já falamos de muita coisa ruim, vamos falar de coisa boa agora. Economia local, como que está andando a questão da geração da sustentabilidade também, do meio ambiente aqui em Itaguaí, que é uma cidade reconhecida aí pela questão dos minérios, pela questão da própria Nuclep. Assim, a gente pegou duas épocas muito problemáticas. A primeira que foi o Covid-19, que foi uma época que ninguém sabia o que era aquilo, e a gente teve que aprender a lidar com o Covid-19. Enquanto o estado do Rio de Janeiro inteiro fechou a porta dos comerciantes, Itaguaí, enquanto eu fui prefeito, enquanto eu sou prefeito, eu nunca fechei a porta de comerciante. Eu mantive o comércio aberto com regras, com limitações de pessoas, com uso de máscara, com fiscais batendo de porta em porta. Quem não obedecia a regra era multado, porque a gente sabia que se o comércio fechasse a porta, ele não abriria mais, como aconteceu na capital, no centro do Rio de Janeiro, que você viu que depois que passou a pandemia, que era para abrir a porta, até hoje o centro do Rio continua com a porta fechada. Então a gente conseguiu passar primeiro por essa etapa. Você anda no centro da cidade de Itaguaí, tu vê que não tem uma porta fechada. O comércio continua. Claro que a pandemia, ela houve o desemprego, a pandemia fez as pessoas fecharem a porta, não por causa do problema da pandemia, mas por causa da renda que parou de gerar no Estado e no Brasil, e principalmente depois que houve o corte dos auxílios emergenciais. Mas a gente aqui conseguiu lutar contra isso. Lutar como? A gente conseguiu manter a porta aberta do comerciante, então não houve o fechamento do comércio. Nós conseguimos lutar tentando trazer empresas de marcas para a cidade, como, por exemplo, uma rede de marca de venda de aparelhos domésticos. Ela foi a primeira que veio para o estado do Rio de Janeiro, foi na cidade de Itaguaí, depois que veio 50 unidades para o estado inteiro, mas a primeira que abriu
pós-pandemia no estado do Rio foi aqui em Itaguaí, e além disso a gente vem trabalhando com as grandes indústrias que nós temos aqui, que é o porto, que nós temos em Itaguaí, que é muito forte, que é a questão não só do minério, mas do container e também da construção naval do nosso submarino, que é o único lugar que constrói submarino no Brasil, é na cidade de Itaguaí. Isso fez com que a Marinha também viesse para cá. A Marinha que comprou quase 70 apartamentos aqui num conjunto habitacional da cidade para trazer seus oficiais para morar na cidade. Então isso vai girando com a economia. O emprego ele vai girando baseado no crescimento econômico da cidade. Então a gente conseguiu. É óbvio que depois da pandemia a gente veio com o segundo problema, que foi a crise econômica pós-pandemia. E aí houve-se uma certa forma parar aquele momento do crescimento, mas a gente foi tentando investir para manter esse crescimento. E vemos trabalhando, como por exemplo, aprovar na Alerj o Plano Estadual de Fertilizante, que isso é um projeto muito grande do governo do estado, que é trazer o gás natural para a cidade de Itaguaí, que hoje é queimada em Mar do Pré-Sal, que é a Rota 4B. Isso é um projeto futuro que o governador mandou para o governo federal para isso ser um dos 5 grandes projetos de investimento do Brasil, ser na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Itaguaí, que isso desenvolveria absurdamente a nossa região, além do que aqui você constrói o Angra 3 no CLEP, aqui você trouxe esses investimentos que faz com que a cidade mantenha pelo menos o aquecimento. Você tem os paradões, que são por causa do setor industrial de Santa Cruz, que é aqui do lado, das siderúrgicas, mas que, por exemplo, o porto da siderúrgica é dentro da cidade de Itaguaí, apesar da siderúrgica ser na cidade do estado do Rio de Janeiro, mas o porto deles são na cidade de Itaguaí. Isso vai gerando renda para a cidade. Então, assim, a cidade ela vem crescendo aos poucos por causa dessa pandemia, mas a projeção futura da cidade é muito grande. É muito grande porque hoje 80% do minério sai daqui. Então, isso assim aumenta o emprego, aumenta a renda. Hoje você tem um porto também de container que vem crescendo. Nós somos a única cidade que temos um porto seco, a qual isso traz investimentos da China, de trazer materiais de exportação, e a gente não tem a fila do Porto de Santos, por exemplo, a nossa fila. E a gente tem uma particularidade que poucas pessoas sabem. O maior canal do sul da América Latina, não é do Brasil, é do sul da América Latina, é em Itaguaí. O que quer dizer? Os barcos mais pesados e mais... o maior calado é o nosso. Então, assim, os maiores barcos podem vir para Itaguaí. E isso é um diferencial no Brasil, que é a cidade de Itaguaí. Esse calado, nós podemos trazer grandes barcos e trazer, com isso, grandes mercadorias. Com o projeto agora que rola no governo federal, que é esse transporte marítimo dentro do Brasil, a gente acredita que isso vai aquecer essa economia também. Então a gente tem certeza que hoje a cidade de Itaguaí é o futuro do governo do estado do Rio de Janeiro. Prefeito, diretamente e indiretamente, quantos empregos o porto e essas empresas de minério trazem para o município? Isso é uma luta grande que nós temos, por quê? Se criou uma cultura de a empresa vir para cá, vir uma empresa ou de Minas, porque como o minério é mineiro, ele vem uma empresa de Minas, paga o imposto em Minas, mas aluga um galpão, bota todo mundo para dormir nesse galpão e traz a mão de obra de Minas ou de São Paulo. Normalmente é Minas ou São Paulo. E aí a gente começou a ter muito problema de não trazer um emprego para cá. E aí foi uma briga da nossa gestão em tentar acabar com isso e aproveitar a mão de obra local ou da região do estado aqui do Rio de Janeiro, e foi onde a gente conseguiu trazer cursos capacitados de palestras, de ensino para coisas de logísticas, de plataforma naval,
da questão da construção do CLEP, da questão dos containers. Isso tudo foi importante, como, por exemplo, capacitar as pessoas da região para gerar o emprego aqui e parar de trazer esses galpões para as pessoas morar dentro dele, mas vir ônibus de outros estados trazendo a mão de obra que deveria ser do estado do Rio de Janeiro. E isso aqueceu muito dentro desses 4 anos que eu consegui convencer as empresas que começaram a chegar na cidade, que eu não precisava ter um galpão com 40, 50 pessoas morando para fazer serviço de limpeza nas empresas. E a gente só precisou capacitar eles para entender como lidar com minério, e isso as próprias empresas começaram a trazer. Uma que eu dou exemplo aqui é a PowerShip. A PowerShip é uma empresa turca que ganhou uma licitação federal no nosso mandato. Ela ganhou uma licitação federal para gerar energia por causa dos apagões. E é uma plataforma que fica no mar de geração de energia. É como se fosse uma usina no meio do mar, é um navio, que ele vem a gás, vem um outro navio a gás, que acopla nesse navio, gera energia nesse navio e é jogado na linha elétrica do estado do Rio de Janeiro, que vai para Santa Cruz, e em Santa Cruz gera a energia. Então isso aconteceu e a gente conseguiu fazer com eles que eles treinassem as pessoas e gerassem os empregos da região do estado do Rio de Janeiro. E graças a Deus, essa empresa turca, ela conseguiu ser implantada aqui na cidade de Itaguaí, e esses empregos hoje, eu posso falar que mais de 80% dos empregos gerados na PowerShip hoje, eles são de moradores da região do estado do Rio de Janeiro e principalmente aqui da Costa Verde. Quero parabenizar porque a gente tem o brasileiro culturalmente ele foi treinado para se achar vira-lata, se achar que não é capaz. E você, através disso, através da formação, você deixou claro que o povo daqui tem condições de trabalhar, não é pior do que o povo de lugar nenhum, e para isso deu formação e garantiu o emprego local, né? Cara, a gente aqui tenta capacitar o máximo possível, que eu dou um grande exemplo disso, a equipe de coletagem de latinha, reciclagem. Hoje, por exemplo, tem uma matéria dada no Rock in Rio sobre essa parte de reciclagem, que eles usaram material reciclado pela nossa equipe de reciclagem da cidade de Itaguaí, que é treinada, é capacitada, muitas das vezes é olhada pelas pessoas como emprego informal, mas que nós conseguimos criar a cooperativa deles, legalizá-los dentro da lei e fazer com que ali virasse um emprego de fato e de direito que gerasse renda para a família. E hoje, por exemplo, o Rock in Rio está sendo feito agora, nessa semana, com essa empresa de reciclagem da cidade de Itaguaí. Então, assim, para a gente é muito orgulho isso. O orgulho que a gente vai capacitando todo mundo, desde o mais simples aos mais grandes, para tentar ocupar o máximo possível dos empregos locais das empresas locais. Acabando com o tal racismo estrutural, né? Que é de achar que o povo não tem cultura, que tem que vir gente de fora. Agora aqui em Itaguaí não tem essa desculpa mais. Uma questão... Tem um negócio de um super-herói prateado, que nasceu mar prateado. Como é que é essa história aqui de Itaguaí? Isso é a nossa briga do meio ambiente, isso é uma briga antiga. Isso foi uma reportagem que eu falei, isso viralizou no Brasil inteiro, isso inclusive foi parar em matérias na Alemanha, a qual eu fui procurado por emissoras da Alemanha, porque é a nossa guerra em prol do meio ambiente. Eu falo para as pessoas que ninguém precisa ser ambientalista. Se você morar próximo à linha férrea, o minério ele vem de Minas Gerais, ele corta diversas cidades no estado do Rio de Janeiro. Quem mora próximo à linha férrea sabe o estrago que o minério faz na sua casa todo dia. Se você passar o dedo em um carro, se você passar um dedo na porta, na janela, seu dedo fica preto, brilhoso. E aqui é muito mais do que o vento, muito mais do que aonde passa o trilho com esse minério ele é guardado na nossa terra. E aí, quando ele é estocado na nossa terra, o vento, o mar, leva ele. E aqui a gente falou isso numa entrevista, a qual eu falei que
para mim, o Surfista Prateado, que é um filme famoso de Hollywood, ele foi inspirado em alguém que estava aqui em alguma praia de Itaguaí. Porque quando você entra no mar, ao sair do mar, você sai todo brilhoso. E esse brilho a gente sabe que é do minério, que ele é jogado no mar de forma incorreta, e é a nossa briga, por isso que, se você pesquisar no Google, você vai ver que o único prefeito, a única Secretaria de Meio Ambiente do Brasil que fechou um porto foi a cidade de Itaguaí por causa de questões ambientais, a qual nós conseguimos fazer um TAC junto à empresa e o Ministério Público para tentar amenizar esse problema, justamente por isso, porque o minério é jogado cru no mar. E isso gera um problema de ambiente absurdo, que a praia fica preta, a areia fica preta, a casa das pessoas, sem contar o que nós respiramos, o que nós vivemos, sem contar os mangues que ficam vermelhos por causa do minério. Então, assim, isso foi uma brincadeira que eu fiz infelizmente, de uma situação muito grave. É a nossa luta eterna. Eu vou sempre lutar, não só eu, mas como a Prefeitura de Mangaratiba também, porque também são refém disso. Itaguaí e Mangaratiba são os dois mais atingidos hoje do estado, porque 80% do minério sai da nossa região, e isso faz com que o caos ele seja estabelecido. Não precisa ser ambientalista. Se você entrar em qualquer um desses portos que tem minério, você vê que... E o mais triste é que quando você vai no mesma empresa, mas quando ela tem essa sede em outro país que não é o Brasil, a realidade é totalmente diferente. Essa realidade de abandono, de casa da mãe Joana, é só no Brasil, porque não se teve governos que brigou contra eles como nós estamos brigando hoje. Que essa empresa, ela lá fora, ela respeita o meio ambiente, mas quando está no Brasil parece que não respeitam. E é isso que nós lutamos. A gente não quer acabar com o emprego, a gente não quer fechar a empresa. A gente só quer que eles se adaptem à correção do meio ambiente, que preservem o futuro do Brasil. Não adianta fingir que em prol do meio ambiente, mas jogar minério 24 horas no ar e dentro da água. Muito, 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 muito bem explicado. Tem alguma caixa preta que você desfez na questão da corrupção, na questão da gestão, da transparência? Como é que está essa questão no seu governo? Na verdade, nós pegamos aqui muitos problemas, né? Nós, como assumimos a Prefeitura de Itaguaí, nós pegamos uma gestão que foi cassada por improbidade administrativa e a gente teve que acertar muitos problemas passados. Tudo foi encaminhado à justiça, a qual está sendo investigado. Eu não posso fazer o papel do juiz, a gente só faz o papel de não cometer o mesmo erro do que cometiam. Tanto que eu tenho muito orgulho de falar que eu fui presidente da Câmara dessa cidade 4 anos assinando cheque público. Eu estou prefeito 4 anos assinando cheque público. Em 8 anos de mandato, eu não respondo por uma ação de improbidade, por uma ação de investigação no Tribunal de Contas, por uma ação na Polícia Federal, ou qualquer local a qual possa se falar em corrupção, superfaturamento, justamente por isso. Porque nós passamos a licitação para pregões eletrônicos, que era uma coisa que muda isso, né, diminui um pouco mais isso. Nós botamos a nova lei de licitação para diminuir qualquer risco. Nós, por exemplo, aqui eu falo que nós temos muitas obras, mas uma particularidade do governo Rubão, que se eu tiver 30 obras, eu posso falar que são 29 empresas diferentes. Então, assim, não existe porque assim, tem uns lugares que é estranho, né? Que tem 30 obras a mesma empresa ganha. Aqui não. Aqui, se eu tenho 30 obras, pode ter certeza que vai ter pelo menos aí 28 empresas que ganham a licitação. E a gente cobra muito essa qualidade da obra, nossos fiscais são muito exigentes. Nós cobramos, por exemplo, os 5 anos de garantia que toda obra pública tem. Então, se deu problema no caminho, nós vamos lá cobrar para eles consertarem o problema. Tem que ter garantia. Tem que ter garantia de 5 anos. Então, assim, isso tudo o nosso governo implantou. Então, assim, nós viemos fazendo da melhor forma possível para acabar com essas caixas pretas que tinham na cidade de Itaguaí e dando a transparência dentro do portal da transparência, colocando de forma mais possível explicativo para a população, para o Ministério Público e para todo mundo.
Então aqui é diferente do BRT lá no Rio, eles fizeram a pista, depois fizeram de novo a mesma pista. Aqui não, aqui tem garantia as obras, se fizer errado tem que refazer e tem que pagar. Aqui não só isso, todas as obras eu posso garantir a você que está em contrato com 5 anos de garantia. Se Deus não permitir, a população não permitir que o Rubão seja prefeito, vai ter 5 anos de garantia aí para cobrarem as empresas, porque em todos os nossos contratos tem isso. E planejamento, a gente sabe que nada se constrói, quando se constrói sem planejamento, que costuma ter esse problema. Como é que está o plano de planejamento da cidade? Existe um plano? Existe um projeto de previsão para o futuro, para o presente, corrigindo os erros do passado? Sim, aqui tudo que nós fazemos com planejamento. Nós contratamos ou estudos quando não temos técnicos para fazer, ou nossos técnicos fazem quando há necessidade. Como, por exemplo, nós já temos o plano de mobilidade urbana, que é uma coisa que nem toda prefeitura tem. Esse plano ele é para ser implantado nos próximos 5 anos. Então ele tem um projeto de quanto em quanto tempo tem que se fazer cada coisa para fazer com que diminua os engarrafamentos, que se diminui os problemas de locomoção das pessoas de um bairro para o outro. E isso é um plano que nós já temos, foi licitado, foi feito estudo de mais de 10 meses, e esse plano foi entregue à prefeitura, a qual nós estamos seguindo passo a passo, para não correr o risco de termos problemas no trânsito, por exemplo. Como nós temos o plano da saúde, para como melhorar a questão dos atendimentos hospitalares. Por exemplo, nós temos hoje aqui várias obras na cidade, a quais todas essas obras passaram por estudos. Porque não adianta fazer um hospital e você não saber quantos leitos vão ter, quantos leitos vão ser precisos, quantos leitos se a cidade crescer daqui a 5 anos, se aquilo ainda vai continuar atendendo a capacidade da população. As nossas obras aqui todas são feitas baseadas em estudos, justamente para a gente não passar aquela vergonha de só pintar a parede e dizer que está inaugurando. Aqui não, aqui nós quebramos de verdade. Aqui nós tivemos que derrubar, nós vamos derrubar e fazer um novo. Mas novo não é porque a gente quer botar novo, é porque tem necessidade, porque aquela população ali pode aumentar, pode haver, como nós, por exemplo, no nosso plano da saúde, nós sabíamos que a farmácia popular, que a farmácia da prefeitura, ela ficava em contramão para o morador. Nós tiramos de um bairro a qual estava em contramão e levamos para o centro da cidade. A demanda dentro dessa farmácia aumentou 5 vezes mais, simplesmente por trocar de um lugar por outro, porque o paciente não conseguia chegar até onde era, e hoje ele chega. Então, assim, isso tudo tem feito dentro dos estudos para poder melhorar a população a chegar ao atendimento que ela precisa. Bom, você falou aí da questão do plano de mobilidade, mas aí eu estava reparando que aqui não existe uma empresa municipal de transporte. Como é que funciona essa questão? É o Detro que faz? Como é que funciona? A responsabilidade do transporte público não é do município, é isso? Assim, a responsabilidade do transporte público é de uma empresa que diz que existe, que eu acho que não existe, que é a tal do Detro. É uma que estão lá na leste querendo derrubar ela, acabou com ela? É essa aí falam que ela existe, mas para mim não existe porque ela só é despachante das empresas de ônibus do Rio, porque ela só copia e cola a resposta. Você notifica ela, ela copia e cola. Você renotifica ela, ela copia e cola. Ela nunca, assim, pelo menos desde que eu estou prefeito, eu tenho inúmeras notificações, inúmeros e-mails, brigas com eles. A gente já tentou convocá-los, já tentamos fazer de tudo, mas infelizmente essa empresa ela não multa, ela não faz o trabalho dela, ela não aumenta o número de ônibus, ela não aumenta o número de linha, ela não aumenta o número de estudos para ver qual é o problema. Então, assim, o grande problema, com todo o respeito que eu tenho, que eu não sei nem quem está lá, porque a gente não conhece, você tenta marcar audiência, ninguém te dá audiência, tu tenta. Para mim é uma empresa fake, tá? Mas porque ninguém conhece, assim. Eu tô 4 anos de prefeito tentando que esses caras ajudem a questão da gente organizar a questão do transporte público, mas isso tu vê que é um problema crônico no estado do Rio de Janeiro inteiro. E quando a cidade não é capital, não é uma cidade que é muito grande, as empresas de ônibus não têm interesse, porque o número de pessoas para usar o ônibus é muito menor. Então você, como cidade pequena, você sofre muito mais do que as cidades grandes. Então, assim, eu acho que por isso
o Detro ele acaba não fazendo a parte dele. Ele só tira as linhas. E quando tira a linha, quem faz? Ninguém. E aí que é o grande problema. E tem um projeto cabeçado pelo deputado Pombel lá na LERJ para acabar com o Detro. E se acabar com o Detro, como é que vai ficar a questão do transporte aqui? Cara, eu sou bem franco quando eu falo. Eu acho que a questão não é acabar com o Detro. Eu acho que a questão é tirar a responsabilidade de quem não consegue fazer e mandar a responsabilidade para o município. Eu acho que assim, o município ele tem que gerir o seu município. Não dá para, por exemplo, hoje, a questão do transporte público, quem está gerindo é uma empresa que não está aqui, que não conhece a realidade. Eu notifico e ela não, eu falo que a empresa não está rodando, a empresa vai lá e fala que está rodando. Aí fica a minha palavra contra dela e ela não vem aqui verificar. Ela não vem aqui fazer as conferências. Então, assim, o que eu vou falar? Se acabar pior do que tá, eu acho que não tem como ficar. Porque eles já não fazem nada. Então, assim, nada com nada dá nada. Então, mas agora, o grande X da questão nossa é que a gente tem a necessidade de resolver o problema. Então, por exemplo, existem coisas, eu dou um exemplo clássico aqui, segurança pública, é responsabilidade do Estado. Só que o Estado não resolve o problema. A gente vê o problema aí da segurança pública no estado do Rio de Janeiro inteiro. E não adianta que Itaguaí não é diferente. Aí a prefeitura, para poder ajudar o Estado, a gente faz o que dá, que é melhorar a iluminação pública, que é botar monitoramento de TV na cidade inteira. E estou fazendo até o mais do que eu deveria. Porque, por exemplo, hoje eu tenho o consórcio com o PROES, que o PROES, a prefeitura paga o policial na folga, com o carro da prefeitura de polícia, que a prefeitura paga, para a gente poder ter policial na cidade. Porque se eu não tiver o PROES, eu não tenho policiamento na cidade. Então, assim, a gente acaba assumindo a responsabilidade que não é nossa. Nós não recebemos por isso, nós só gastamos com isso. Eu acho que quando derem o direito da gente receber por isso e gastar por isso, vai ficar melhor do que está. Porque tem muita coisa que é responsabilidade do Estado, do governo federal, que eles não fazem. E aí cai na conta do município, porque parece que o prefeito que é culpado. Mas não é, porque a responsabilidade é do governo do Estado, que não tem braço suficiente para fazer para alcançar um Estado inteiro. E a gente já viu aí a questão das empresas do minério. E o que é feito de política social, de inclusão para as pessoas mais vulneráveis e para diminuir um pouco esse impacto ambiental do prateado? Existe IPTU social? Como é que funciona a questão das políticas sociais e de direitos humanos aqui na cidade de Itaguaí? Hoje a cidade de Itaguaí tem 3 grandes empresas de porto. A maior que infelizmente não tem política social nenhuma. Eles não trabalham com política social, eles só destroem. E tem outras 2 que são da cidade, que essas 2 ainda têm alguma política social. Tentam colocar programas de esporte, tentam botar programa do defeso, que é pagar ao pescador na época que não pode pescar uma quantidade. Só que isso só quem faz são 2 empresas menores de minério. A maior, que é a grande poderosa da cidade, essa, infelizmente, o projeto social dela é zero. E, infelizmente, é uma guerra que nós temos, não só em prol da defesa desse que são. Acaba que a prefeitura é a mesma coisa do Estado. A prefeitura absorve essa demanda com nossos CRAs, com a nossa assistência social, porque essas empresas elas não têm o cuidado com aquele vulnerável que ela está destruindo. Mas a prefeitura ela tem um trabalho muito forte, principalmente de assistência social, a qual nós damos bolsa de compra, a qual aquele vulnerável ele tem direitos a algumas coisas, mas aquilo, tem uma equipe social que visita, que vai na casa, que vê a condição da pessoa morando, que vê a condição real, mas é aquilo que eu falo. Nós temos braço porque nós estamos na cidade. E eu acho que esse que é o erro dessas empresas, do governo federal, do estadual, é não dar para a gente a condição da gente fazer. Deixa preso com eles a regra, mas não fazem. Então, assim, é o que eu falo, se não querem fazer,
deixa a prefeitura fazer, mas dá condição para a gente fazer. Porque não dá também para a prefeitura, com seu orçamento, que é para outras coisas, eu ter que ficar tirando de algum lugar para cobrir o cobertor do Estado que não alcança, para cobrir o cobertor do governo federal que não alcança, para cobrir o cobertor das empresas privadas que não fazem o seu trabalho social. Mas a prefeitura sempre está fazendo. Vamos lá, agora vamos para um ponto forte aqui do município, que é o turismo, lazer e cultura. Tivemos aí grandes eventos, comemoração aí. Fala um pouco para a gente do trabalho da prefeitura nessa questão. A Prefeitura de Itaguaí, nós trabalhamos em várias frentes, né? Não só de manter o comércio aberto, mas nós também trabalhamos muito na parte de tornar Itaguaí uma cidade conhecida. Uma das maiores tristezas que eu tinha antes de ser prefeito da cidade era que quando você falava de Itaguaí para alguma pessoa que não morava em Itaguaí, a pessoa, mas onde fica Itaguaí? Ah, aquela cidade que passa para ir para Angra. Eu não sou uma cidade que eu passo para ir para Angra. Eu sou uma cidade que eu sou muito melhor do que Angra. E é isso que eu estou tentando mostrar para o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. Então nós vendo assim, nosso comércio hoje é melhor do que o comércio de Angra. Hoje o morador de Angra vem em Itaguaí fazer compra. E é isso que é o bacana. O bacana é que, assim, apesar das pessoas terem uma visão que Itaguaí é uma cidade que passa para ir para Angra, nós temos muito mais importância, justamente porque nós exportamos 80% do minério, porque nós somos a única cidade do Brasil que constrói submarino, nós temos uma cidade econômica muito importante para a Costa Verde. E isso faz com que o turismo, não só por causa das nossas serras históricas de Dom Pedro, Caminho do Ouro, tudo que passa pela cidade de Itaguaí, e é uma questão histórica. Por exemplo, dou um exemplo clássico que é o quadro de Dom Pedro. Existem dois no Brasil. Um está no Museu de Petrópolis e o outro está na Câmara de Vereadores, que foi um presente dado para a Câmara de Vereador de Itaguaí. Então isso é muito bacana, porque a parte turística da cidade ela vem funcionando, a gente vem tentando fortalecer ela com projetos como a Expo. A Expo é um evento de exposição que é o maior do estado do Rio de Janeiro, é o de Itaguaí. Nós recebemos por dia mais de 200 mil pessoas por dia no nosso evento, são mais de 50 atrações, são 450 mil metros quadrados de áreas de convivência, usando dinheiro da cultura, através da Lei Rouanet, Lei de Incentivo à Cultura, e usando dinheiro do esporte, através da Lei de Incentivo ao Esporte, usando patrocínio, venda de espaço, de terreno, e não usando dinheiro que seja da saúde ou da educação. Nós usamos o dinheiro que é para festa. E aí fazemos a maior festa do estado do Rio de Janeiro, que faz a cidade ser conhecida. Se por dia passa 200 mil pessoas e nós temos 130 mil habitantes, se todos os nossos habitantes fossem para a Expo, nós já estamos recebendo 70 mil visitantes por dia. Então, assim, mostra o crescimento econômico, porque esse cara abastece aqui, esse cara come aqui, esse cara fica hospedado na rede hoteleira aqui, aluga casa no Airbnb aqui, ele acaba comprando a bota para poder ir para a festa, acaba comprando o casaco, porque ele não vem preparado e a festa faz frio. Então, assim, gera o dinheiro, gera renda. E isso é o nosso turismo, não só de festa, mas o turismo ecológico, que é muito bonito, nosso aqui da Serra. E a gente vem trabalhando muito para esse crescimento. Nós temos uma das maiores visões do parapente, que é aqui na cidade de Itaguaí. Então tem um turismo muito grande de ciclismo, da galera que gosta de pular de asa delta. Então, assim, isso é bem bacana, porque tu traz um público diferenciado para a cidade de Itaguaí. Bacana. Nós, infelizmente, estamos começando a chegar ao fim por causa do tempo, mas não poderíamos deixar de falar das realizações. Você poderia falar para a gente das realizações que você conseguiu implementar e deixou pronta para uma próxima gestão? Os projetos principais, as realizações que impactaram a comunidade e do seu estilo aí de tocar a cidade? Ah, sim. A gente pegou uma cidade parada, né? A gente pegou aquilo que eu falei. A gente pegou uma cidade no Covid-19, a qual, estranhamente, a gestão anterior ela fechou tudo. Numa época de você abrir posto de saúde, aqui se fechava.
Nós pegamos vários postos de saúde na cidade fechado, a UPA da cidade fechada, no meio de uma pandemia. Então, a primeira coisa que nós fizemos, como nós assumimos a prefeitura, foi reabrir. Reabrir o posto de Brisamar, o posto de Piranema, colocar posto 24 horas em Vila Geni, reabrir a UPA, inaugurar o primeiro CTI da história da cidade de Itaguaí no Hospital São Francisco, abrir o primeiro pós-Covid, que foi uma clínica que nós fizemos para recuperar do Covid no estado do Rio de Janeiro. A primeira foi na cidade de Itaguaí. Nós que inauguramos o posto do Leandro, nós que vemos fazendo vários investimentos naquele primeiro período de pandemia na saúde, e hoje a gente vem fazendo na cidade inteira, como praça. Nós que, por exemplo, abrimos, né, que não pode inaugurar em período eleitoral, mas nós abrimos, inaugurando a Praça do Carvão, que é uma comunidade aqui da cidade de Itaguaí, que nunca ninguém fez nada. Nós fizemos uma da praça mais bonita que a cidade de Itaguaí tem dentro da comunidade, e hoje virou quase um parque para a comunidade daquele local, fica lotada todos os dias. Nós que, assim, começamos a investir na educação, como, por exemplo, inauguramos a creche do Teixeira. Nós que pegamos um complexo de educação parado praticamente há 6 anos lá em Piranema, e já vamos inaugurar nessa gestão para já o início das aulas já ser ano que vem nesse complexo. Então, assim, tem muita coisa bacana que o nosso governo fez. Já estamos reformando 100% do Hospital São Francisco Xavier, que está sendo todo quebrado e todo sendo feito novo, porque antes ele era um puxadinho. Hoje nós estamos também, já compramos o antigo Hospital do Nossa Senhora da Guia, que vai se tornar o Hospital da Mulher e Pediátrico na cidade de Itaguaí, começa a obra já esse ano. Então, assim, são muitas realizações do nosso governo que nós trouxemos para a realidade. E nós botamos isso para a população, porque é uma cidade que as pessoas precisam. Antigamente, o nosso morador daqui, ele saía de Itaguaí para ser atendido em Mangaratiba. Hoje não, hoje a gente já começa a receber até pessoas de outros lugares, porque a saúde melhorou. Prefeito, deu tudo, está tudo bem? Não, mas estamos melhorando. Como já estamos licitando a Casa do Autista, como estamos licitando a primeira central de hemodiálise aqui da cidade de Itaguaí, porque hoje nossos pacientes têm que ser mandados para fora da cidade para fazer hemodiálise. Então, assim, isso tudo foi a nossa gestão que fez nesses 4 anos, e vamos continuar trabalhando muito para entregar tudo isso e muito mais da população de Itaguaí. É incrível, você falando aí, uma cidade com mais de 200 anos não tinha CTI. A pessoa tivesse uma urgência, tinha que sair da cidade. Exatamente. A nossa cidade não é só a CTI, não. Nós pegamos a prefeitura, não tinha nem cirurgia. Tinha 4 anos que não havia cirurgia dentro do hospital. Nós que tivemos que reformar os centros cirúrgicos que estavam interditados para voltar a ter cirurgia na cidade, porque nem cirurgia podia ter na cidade quando nós pegamos. Eu quero agradecer. Já falamos de praticamente todos os temas: cultura, lazer, turismo, economia, saúde, esporte, educação. Então, todos os temas praticamente já esclarecidos. Queria que você deixasse para a gente uma imagem que você pretende ter de Itaguaí daqui a 10 anos e o que espera alcançar daqui a alguns anos, como pretende ver Itaguaí, deixar uma mensagem final aí para todos os itaguaenses e para todos os cariocas aí que venham conhecer a cidade. Eu não tenho dúvida que a cidade de Itaguaí vai ser a cidade mais importante do estado do Rio de Janeiro em alguns anos. Ela já deveria ser hoje, mas ela não é por causa de quadrilhas que tomaram conta da prefeitura. Nós que, por causa do Porto, da época do Eike Batista, as histórias que se tem aqui do passado, Itaguaí tem tudo para ser uma das principais cidades do estado, principalmente por causa da questão desse calado que nós temos. E não conseguimos ser. Mas nós temos uma projeção, e essa projeção ela passa muito grande pela essa gestão que nós queremos fazer e pelas próximas gestões que vão passar da cidade, por causa da Rota 4B do gás natural, por causa desse plano estadual de fertilizante, por causa de várias coisas que já estão em andamento para acontecer, um polo tecnológico da UFRJ na cidade de Itaguaí. Então, assim, tem uma série de coisas que já estão em negociatas para acontecer na cidade de Itaguaí, que isso acontecendo
pode ter certeza que a cidade de Itaguaí ela não vai ser só importante, mas ela vai ser a mais importante para manter o Estado. Porque o petróleo um dia vai acabar. E quando o petróleo acabar, o Estado do Rio de Janeiro tem que procurar alternativas. E eu tenho certeza que essas alternativas vão passar pela logística da cidade de Itaguaí, que hoje nós somos a cidade que tem a melhor logística do estado, porque passa RJ99, Arco Metropolitano, Rio Santos, mar, linha férrea, tudo tem Itaguaí. Então, assim, devido à nossa logística, devido ao nosso mar ser o calado de maior profundidade, devido a isso tudo, eu tenho certeza que a cidade de Itaguaí, ela, nos próximos 10 anos, ela vai ser uma cidade muito diferente. O que a gente quer não é só crescer industrialmente, financeiramente. O que nós queremos é que ela cresça também com melhor qualidade de vida ao morador dessa cidade. E é isso que nós estamos trabalhando, para dar qualidade de vida ao morador da cidade e o crescimento econômico que nós precisamos. Aí sim, Itaguaí, nos próximos 10 anos, se tornar a cidade principal do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Esse é Dr. Rubão, prefeito da cidade de Itaguaí. Última hora, notícia levada a sério.